Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos entender a diferença entre tokens e valores mobiliários. Entender por que um token não é um valor mobiliário. Isso aqui não é uma questão meramente teórica, tem profundos impactos práticos na atividade empresarial. Tem muitos empreendedores que têm receio em utilizar tokenização ou smart contracts na sua atividade com medo de estarem ingressando no mercado de valores mobiliários. Espero que fique clara a diferença e que você tenha mais segurança nas suas atividades profissionais. Vamos iniciar pelo conceito de token. O que é um token? Bem, o token ele nada mais é do que um número gerado a partir de programas de computador conhecidos como smart contracts. Não se preocupe que nós vamos ver isto em detalhes. Aqui eu estou no GitHub, que é uma espécie de repositório de códigos de uma empresa chamada OpenZeppelin, muito famosa no âmbito da Ethereum. O que nós temos aqui são uma série de códigos, diretórios, e um desses diretórios é o de token. Eu vou clicar aqui. Aqui nós temos outros diretórios que estão indicando padrões de smart contracts. Então eu tenho aqui um tipo de smart contract, aqui eu tenho outro tipo, aqui eu tenho outro tipo e aqui outro tipo. Eu vou clicar aqui no ERC20, que é muito conhecido, e aí eu vou entrar num arquivo específico, que é este aqui. O que nós temos aqui é o smart contract que eu falei. Esse smart contract ele vai disciplinar quais são as características do número que será emitido, que será gerado, e esse número que nós chamamos de token. Uma das características que ele terá é um nome, por exemplo, um símbolo, que são passados logo quando eu vou colocar esse contrato na rede, que nós chamamos de deploy. Como ele é um número, o token é um número, então ele tem propriedades numéricas, como por exemplo uma quantidade de decimais. Então eu vou fixar uma quantidade de decimais também. E é só isso, tá? Nós temos, mas tem outras funções aqui. Essas funções basicamente o que elas disciplinam, essencialmente, é a transferência desse número entre os integrantes da rede. Esse número que nós chamamos de token, em geral, ele é feito para ser transferido de uma pessoa para outra. E aí essa transferência ela pode se dar de forma direta ou de forma indireta, em algo chamado de transferência delegada, que é uma espécie, uma analogia, você quando você faz uma procuração para alguém transferir um ativo no teu nome, é muito similar ao que ocorre na chamada transferência delegada. Percebe? Então, isto é um token. Daqui você já pode entender que isto não é um valor mobiliário, caso você já conheça a lei, mas nós vamos ir um pouco mais a fundo. Mas o que nós já podemos dar um passo aqui? Este número, você deve imaginar que ele pode ser utilizado para representar uma infinidade de produtos diversos. Percebe? Mas ele nunca vai se confundir com o produto que ele é utilizado para representar. Você nunca pode fazer essa confusão entre algo que é utilizado para representar um produto e o próprio produto. Em alguns casos até pode haver uma coincidência entre as questões. Não vamos entrar aqui a fundo no que em algo aí que seria uma semiótica. Mas isso é importante, essa diferença entre que eu acabei de dizer, que não vou repetindo de novo. Percebe? Então vamos agora entender o conceito de valor mobiliário, isso vai ficar até mais claro. Veja que o conceito de valor mobiliário ele é inespecífico, mas nós temos critérios legais para a gente saber quando que um produto efetivamente é ou não um valor mobiliário. E aqui nós temos no artigo 2º uma série de produtos como ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos, recibos, certo? Uma série de elementos aqui muito conhecidos no mercado. E aí o que acontece? E geralmente as pessoas confundem. É que eu posso utilizar aquele número para representar algum desses bens. E quando isso acontece, aí eu tenho que uma representação de valor mobiliário por meio de token, mas nunca uma transformação do token em um valor mobiliário. A diferença é sutil, mas é uma diferença importante. Se você confundir as coisas, esqueça, você nunca vai conseguir trabalhar nesse âmbito do mercado de tokenização. Porque você pode tokenizar, como eu falei, utilizar os tokens para uma série de produtos diversos. Então você só vai ter que se preocupar com a CVM quando você criar um token ou utilizar um smart contract que esteja relacionado à oferta, no caso oferta pública, de alguns desses elementos definidos na lei. Mas mesmo que você faça isso, o teu token nunca vai se transformar em um valor mobiliário. Ele vai continuar sendo um mero número gerado a partir de smart contracts. Por isso que você nunca vai ter uma disciplina, as pessoas falam, a CVM vai disciplinar
a tokenização, o processo de tokenização. Ela não vai disciplinar isso, porque ela disciplina o mercado de valores mobiliários, certo? Então, isso aqui pode ser básico para alguns, mas é algo que eu vou dizer para vocês. Eu tenho rodado o Brasil, até mesmo dando palestras, participando de congressos, e às vezes muitas pessoas da área desconhecem essa distinção. Alguns, por exemplo, dizem que se o teu token valorizar, olha que coisa, se o teu token valorizar, ele vai se transformar em valor mobiliário. É a mesma coisa que dizer que se a tua casa se valorizar, ela vai se transformar num valor mobiliário. Não, o valor mobiliário ele está descrito na lei. Não há nenhuma hipótese aqui que diga que se algo valorizar, esse algo passa a ser valor mobiliário. Esse algo pode ser, seja esse algo um token, seja se algo uma casa, seja algum serviço. Então, o fato de você inserir a tokenização no teu processo empresarial praticamente não muda absolutamente nada. A não ser as vantagens de você utilizar uma tecnologia, desde que você saiba utilizar essa tecnologia. Porque os produtos continuam sendo os mesmos. Salvo, aí é uma outra questão que nós vamos discutir aqui, alguns produtos que existem apenas no âmbito, por exemplo, das finanças descentralizadas, que só são possíveis de serem gerados a partir de smart contracts. Mas aí é um outro assunto. Em geral, as pessoas quando falam em tokenização, elas estão pensando em utilizar tokens para tokenizar ou para representar bens que já existem e não para criar novos bens. E aí você tem que atentar se esse bem que você está querendo tokenizar, ele não é um valor mobiliário, porque aí não o token está sujeito à incidência CVM, mas o produto que você pretende tokenizar. Grande abraço, nos vemos na próxima aula.